A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gleuson, faço parte da cooperativa Copersuba, onde nós acompanhamos os lotes do Bahia Produtiva, dentre estas 24 comunidades de empreendimentos, onde nós temos diversas atividades de monocultura, de mandiocultura, de cafeicultura, de avicultura, de apicultura, E hoje nós falaremos de um tema que é bastante importante para os agricultores, que vão fazer plantios, de mudas, ou porventura muda de café, ou porventura a implantação de algum quintal agroflorestal, que é a nossa vertente aqui. E nós falaremos como é que é o procedimento para se adubar uma cova, para um berço, para um preparo de solo para uma muda, muitos agricultores costumam fazer de conta, que as suas terras estão em condições de plantar, e no entanto a gente orienta enquanto equipe que o agricultor ele faça análise do solo antes de você plantar qualquer muda, qualquer semente ou qualquer plantio, Aqui, por exemplo, nós estamos implantando um quintal agroflorestal onde o solo requer um cuidado bastante importante. Aqui a gente tem acompanhado a análise de solo, e foi recomendado uma quantidade significativa, além da calagem que foi feita anteriormente. Nós também temos que fazer um reforço na cova, do plantio, e tampouco observar os outros nutrientes que deveriam ter que devem ser observados no momento de plantar, e sim fazendo a posição, repondo esses adubos. Dentre eles aqui a gente tem o calcário, que é o nosso corretivo, como a gente falou. Nós vamos utilizar aqui cerca de 300 gramas de calcário por solo, que foi o que foi recomendado pela análise, Ela chega a 260 até 300 gramas. Nós vamos fazer o reforço, que a calagem foi feita toda na área, e nós vamos fazer o reforço. Temos aqui o nosso fonte de nitrogênio, que é a base do esterco, Ele deve estar sempre curtido, Esse aqui é um esterco que já está curtido, ele já tem bom tempo que estava curtindo, Então está pronto para ser feita a adubação dessa cova. E nós temos ali o nosso adubo, que é o nosso pó de rocha. A gente tem uma aceitação bastante por ele ser, o nosso adubo que vai fazer a vez do fósforo, É o fosfato de pirá. Ele é o agrosilício, em silício. Ele vai fazer a vez do fósforo, Ele é um pó de rocha utilizado como fonte orgânica natural, para a reposição de fósforo, e também outros micronutrientes que a planta precisa. Então ele vai fazer essa vez de fósforo, O silício ele vai atuar como fósforo. E assim, como a gente falou no outro vídeo anteriormente, as covas ela deve ser feita anteriormente o plantio, anteriormente todo o processo, e nesse momento nós faremos a adubação delas. Como é que é feita? Nós vamos fazer aqui as medidas para a reposição do calcário. Já até tem aqui as medidas. Nós vamos
a área de plantio agora, onde a gente vai fazer a adubação. Aqui, geralmente, aqui, pode mostrar aqui, colega. Geralmente a cova, né? Ela tem que estar aberta. A parte de terra que sai primeiro da cova, ela deve ser reservada de um lado, e a outra parte tem que ser reservada do outro lado, que é a parte do fundo da cova. Essa primeira, geralmente ela tem uma fertilidade melhor do que a parte de baixo. Então a gente aproveita geralmente a parte que saiu de cima da cova, que foi da superfície, né? Então a gente aplica as 300 gramas de calcário na terra. Não há necessidade, como os outros falam, né, que deve esparramar na cova toda. Não se deve fazer esse procedimento, porque o calcário ele precisa ser misturado na terra, que vai fechar a cova novamente, o berço, né? Então ele não precisa samear em volta como muita gente faz. Basta fazer a mistura junto à terra, que vai ser novamente fechada a cova. Aqui a gente prossegue para outra, a sequência. Aqui o trabalhador, ele trabalhou do outro lado, mas a parte de terra que vai ser utilizada vai ser essa aqui. Novamente outra. Pode abrir. Abriu? Uhum. Lembrando assim, né? Tem agricultores que devem estar fazendo uma pergunta. Ah, mas você corrigiu a terra toda. Precisa corrigir novamente? Precisa. Até porque a correção do solo, ele é um item necessário inicialmente na terra toda, como a gente já falou em outros vídeos anteriores, e como agora, né, está dando um reforço na cova. Né? Aqui a gente já está fazendo um reforço por cova, por planta, né? Então é necessário que se faça a correção da terra toda. E assim, né? Toda vez que a gente está repondo o cálcio, né? Você está repondo nutrientes, né? De cálcio, magnésio, que está indo para a raiz da planta, né? Ela vai ser a base inicialmente para que essa planta saia bem. Caso não for feito isso, né? Nessas áreas que tem acidez alta, não vai ser uma planta de grande resultado. Então é necessário que se corrija, né? Aqui minha área tem acidez no subsolo, então é necessária a correção. Diferente de alguns empreendimentos que nós já observamos nas análises de solo, que a terra está ótima, não precisa fazer correção. É um exemplo das regiões lá de Alegre, a região de Condeúba, né? Onde a gente já tem um resultado das análises do solo, né? Os produtores não precisam se preocupar com esse trabalho aqui, porque a própria fertilidade do solo, naturalmente, não precisa ter esse custo. Requer apenas uma adubação nitrogenada, né? Para iniciar o plantio. Mas quanto ao solo, não há necessidade de fazer esse procedimento aqui, que é diferente de uma área onde não tem, onde tem acidez, né? O exemplo aqui, a região de Belo Campo, a região de Barra do Choça, a região do Cerro, todos precisam fazer esse trabalho. Então, por isso é de suma importância a análise do solo, para diagnosticar o que realmente precisa na terra.
Pois bem, gente, como comentamos, né, já fizemos a colocação da dose ali do calcário, e nesse momento também é o momento da gente corrigir o fósforo, que é uma deficiência nossa aqui, né, do solo. Conforme a análise do solo, né, foi recomendado em torno de 444 gramas de fósforo por planta, né, por cova. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que é essa dosagem? Esse cálculo é feito quando a gente analisa a terra e aí a gente calcula esse elemento também. Quando nós calculamos, já tem uns dias atrás, ele pegou essa quantidade, 444 gramas de fósforo por hectare, por planta, né? Então nós vamos fazer agora a medida. Nós temos aqui a nossa balança, famosa balança, né, que pesa em gramas, e nós vamos fazer uma medida para as 440 gramas de fósforo, que nós vamos medir, fazer a medida, né? Então nós vamos lá fazer essa medida. Então nós vamos colocando o adubo ali. Deixando a vasilha aqui. Mais 100 gramas, 200, né? Agora mais 100. E agora mais as 40 gramas. Feito o peso, a gente arredonda assim e aí faz o corte da medida. Lembrando assim, né, que a saca do pó de rocha, ela é uma ótima opção, né, para a gente repor o fósforo dessas áreas, principalmente de mandioca, de café, de feijão, do milho, né, que está pobre, que os produtores não têm sucesso devido à baixa fertilidade. Aí deve fazer a reposição, né? E o pó de rocha é uma das opções que eu vejo nesse momento como mais viável em termos de custo para se fazer a adubação dessas áreas. Então é necessário, né, que se faça, e para a gente ter o resultado, né? Se você plantar e não ter o resultado, é muito ruim. Então os produtores têm que se atentar para isso e fazer a adubação, né?
suficiente. Então, como é que é feito agora, né? A gente faz a reposição do fosfato pó de rocha em cada cova. Também tem que ser feito a reposição. E a gente vai fazendo a distribuição, né, do adubo. Lembrando que a quantidade é elevada por conta do teor aqui, né? Desse elemento ser um pouco baixo, então é necessário fazer uma reposição bem feita do fósforo. Então vão ser plantas de raiz, né? Pronto, aí nesse momento a gente finaliza a parte da adubação com pó de rocha e aí a gente vem com a parte do nitrogênio, que é o esterco, né? Depois que a gente pôr o esterco, aí nós vamos fazer o fechamento da cova. Lembrando que aqui ainda faltou um adubo. O cloreto de potássio é um dos que porventura o solo tem dificuldade, né? Tem deficiência. Era para ter sido posto também. E poderia ter utilizado a cinza de madeira, como também poderia ter utilizado o cloreto de potássio, né? A cinza seria uma quantidade maior, que a gente faria por cada cova, né? Porque a cinza ela tem 17% do potássio da queima da madeira, toda ela é cloreto, ela tem o potássio que devolve, né? E aí seria uma quantidade maior. Eu ainda não calculei, mas eu posso utilizar a cinza. Se tivesse uma fonte aqui próximo, que a gente pudesse buscar, né? Fazer a busca. E aí eu utilizaria a cinza também como lugar do potássio, né? É uma opção. E o cloreto seria uma opção que não é orgânica, mas repõe ultimamente o potássio que está faltando no solo, né? Aqui a média está em torno de 0,10 centimol de potássio, né, por solo. A nossa meta, né, é chegar pelo menos a 0,22 centimol de potássio aqui para cada cova, para cada solo que for adubado. Pois bem, pessoal, nós fizemos a reposição do calcário, né? Estamos repondo também o fósforo como fonte natural, né? Pó de rocha, para a reposição do fósforo, para a adubação das covas. E vamos agora, né, introduzir uma parte da matéria orgânica, que é o esterco. Salientamos que assim, né, é outro ponto que deve ser observado e chamar a atenção, né? Que assim, o pessoal costuma coletar esterco do pasto, né? E geralmente pisa aquelas bostas de vaca, né, inteira, redonda, e acaba botando na planta, né? E no entanto, a gente chama a atenção para essa situação porque o esterco ele só tem nutrientes se ele passar pelo curral. Se o gado urinar em cima dele, o gado pisotear e urinar, né? A boa parte da composição do esterco ele vem oriundo da urina do gado.
porque o esterco por si só, ele só tem matéria orgânica do capim, que o animal digere, né? Passa pelo rumen e faz a digestão, né? Mas é apenas a folha de capim sendo que foi digerida. Então ela não tem praticamente nutrientes. Ela teria por si só o esterco, quando é defecado pelo animal, só as bactérias celulíticas que digerem a celulose, né? Então ela não tem muito nutrição. Quando o esterco é coletado dentro do curral, todas as vezes que o gado pasta, que ele vai para a ordenha, ele acaba deixando a urina ali, outra hora o próprio esterco, né? Então a urina, ela vai fertilizando essa palhada que o esterco, né, fresco que deixou. E quando ele seca, ele contém esse nitrogênio, né, naturalmente. Então o esterco que deve ser aproveitado para adubar as plantas tem que ser oriundo do curral. Se não tiver essa possibilidade, a pessoa pode fazer o pisoteio dessas bostas e fazer com o chuveiro, né, a inserção da urina de gado em cima e pisotear para que ele venha a ser melhorado a fertilidade. Mas eu recomendo, né, que o esterco tenha sido utilizado do curral, né? Então aqui foi um esterco que a gente coletou também do curral, né? Ele tem toda a sua composição normal. Então nós vamos fazer uma adição aqui em cada cova de mais ou menos meio balde. O balde de 16 litros, nós vamos utilizar aí em média de a metade dele, de 4 a 5 litros por cada cova. Como aqui a gente vai fazer a dosagem com a pá, a gente vai colocando a olho nu, porque também a nossa reserva do esterco está um pouco escassa, né? Aqui a gente faz a compra. Então a gente vai utilizar a nossa pá, aqui para fazer a adição do esterco. Vamos lá. O produtor, ele tem que estar atento para não colocar. Agora nesse momento nós colocamos o esterco, né? Como todos podem ver, colocamos o esterco curtido, o pó de rocha e o calcário. E agora nesse momento a atividade é o fechamento da cova. Já foi feita a adubação, né? A terra que foi extraída foi a primeira tirada da parte superior da cova. E nesse momento a gente vai fazer o fechamento da cova para deixar pronto para o plantio, né? Vamos aqui, ó.
primeiro momento, a gente deve fazer a mistura do esterco com a terra, né? Totalmente. E aí você vai puxando, né? Fechando. Isso aqui seria o fechamento da cova. Todo o adubo que nós colocamos aqui, ele está aqui na cova, né, misturado. E aí é feito um preparo adequado para a questão do solo, né? Vamos fechar isso aqui agora. Todo voltado em cima da análise, né? Pois bem, gente, esse é o procedimento. E aí vai ser feito na área toda, né? Todo esse preparo aqui vai ser feito na terra toda. E aí a gente fecha as covas, marca-se o meio das covas, como nós iremos fazer agora. Vou precisar pegar um torno aqui, porque assim, quando você fecha, quando você faz o preparo do solo, você precisa sinalizar para o agricultor, para a pessoa que vai plantar, tem que sinalizar onde é que está o meio da cova. Então, nesse caso aqui, a gente coloca-se um torno para saber o meio da cova e é feito um baciamento, né, para que a água, quando chova, né, acumule no local onde a planta esteja plantada. Isso garante 100% uma chance de pega maior, porque a planta toda que vier aqui para esse local, né, ela vai receber a água da chuva. Então essa bacia ela vai ficar cheia, né, e a planta vai receber a água. E aí sim, né, com isso nós finalizamos as nossas atividades, né, e aí a gente trabalha assim, depois desse momento dessa adubação, a gente vai plantar. Mais na frente nós vamos estar fazendo outro vídeo, né, mostrando como é que faz o plantio desse sistema de agrofloresta, que aí onde está um pouco ainda complexo aqui para mim, em termos de espaçamento, como é que a gente vai adotar a questão do plantio. Ainda tem algumas mudas, né, que vão ser adquiridas, vão ser compradas para fazer esse plantio, né? Mas enfim, a gente agradece. Era mais essa atividade que nós queríamos mostrar os agricultores, que não é só simplesmente botar uma muda, abrir um buraco e botar a muda dentro do chão. Então ela precisa ter todo um cuidado, uma análise do solo para nós fazermos o plantio, né?